Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Já se cogitou prender Bolsonaro por conta de uma suposta falsificação de cartão de vacina, por conta de um suposto golpe que jamais foi dado, e agora por conta da venda de joias que o ex-presidente ganhou de presente. Joias essas que inclusive foram devidamente devolvidas para a União depois que se levantou dúvida sobre a regularidade de permanecer em posse das mesmas. Bolsonaro, quando ciente de que havia uma dúvida interpretativa sobre essa questão, diligenciou voluntariamente, peticionou para devolver todos os bens, os objetos de questionamento, antes da decisão final do TCU. Essa informação está no acórdão do TCU, acórdão 443 de 2023. Registra que o requerimento de depósito em juízo volta-se de início a deixar consignado que o peticionário, Bolsonaro, em momento algum pretendeu locupletar-se, ou seja, ganhar, ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. O fato é que a primeira tentativa de prisão de Bolsonaro fracassou. A segunda também fracassou. E agora a terceira, no caso das joias, tudo indica que terá o mesmo desfecho. O relatório da PF com 2.000 páginas, as centenas de diligências, trocas de e-mails, perícias e até uma delação premiada serviram para gerar muitas manchetes. Mas na prática não se encontrou nenhum crime de fato. Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciados nessa questão dos presentes, relógios, joias, objetos, que qualquer chefe de Estado, presidente, recebe. A questão central, a questão basilar, é se esses presentes ficam com a presidência, com o governo, se são bens públicos, ou se eles são personalíssimos, são pessoais, privados da pessoa, do presidente que recebe. Decreto 4344 de 2002 diz que os bens recebidos em cerimônias de trocas de presentes, nas audiências com chefes de Estado e de governo, por ocasião de visitas, viagens, não fazem parte do acerto privado do presidente. Há uma imposição de incorporação de tais bens ao acervo da União, ou seja, bens recebidos em cerimônias ficam com a União, ficam com o governo. Essa sempre foi a única diretriz concreta em relação aos presentes. Se foram recebidos em cerimônias protocolares de troca de presentes, ficam como patrimônio da União e não podem ser levados pelo presidente da época após o término do mandato. Aí tem portaria regulamentando. Portaria da Secretaria-Geral da Presidência, 59 de 2018. Os bens em que tratam os incisos do caput que forem de natureza perecível ou personalíssima não serão incorporados ao acervo patrimonial da Presidência da República. Ou seja, o que for personalíssimo, além dos perecíveis, são privados da pessoa do presidente. Pode levar para casa, pode fazer o que quiser. O que é personalíssimo é pessoal, é da pessoa, é privado. Ainda, a mesma portaria define os bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor. Bens que, pela natureza, destinam-se ao uso próprio do recebedor, a exemplo de condecorações, vestuários, artigos de escritório, canetas às vezes é mais caro que relógio, e ainda joias, semijoias e bijuterias são personalíssimos. Inclusive tem acordo do TCU que comungava desse entendimento. Claramente não há como imputar qualquer irregularidade, ou ainda não há qualquer vontade de praticar ilícito, ou consciência de prática de um delito, que é fundamental. Se não tem vontade nem consciência do delito, não tem irregularidade, não há nunca como ter uma imputação de crime. De acordo com o relatório feito pela Gestapo do Xandão, a venda das joias somariam 25 milhões. Posteriormente, a cifra foi revisada para cerca de 6 milhões. E agora, depois de tudo devidamente somado e corrigido, se chegou no valor de 478 mil reais. Lembrando que depois que foi apontada uma possível irregularidade, Bolsonaro recomprou as joias vendidas e devolveu tudo para o poder público. Hoje não existe nenhuma joia com Bolsonaro,
Diferente do Lula, que até hoje usa o relógio Piaget, avaliado em 80 mil reais, que ele ganhou do presidente da França. Eu tô com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac. Não só o relógio, mas 11 containers de presentes, muitos dos quais recebidos em cerimônias protocolares, e que Lula levou embora, sem que precisasse dar qualquer satisfação. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. Agora vamos lembrar de um trecho daquele desabafo do Mauro Cid que acabou vazando para a imprensa. Eles estão com liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Imagine o que vai acontecer se a maior liderança da oposição, se o presidente mais popular que este país já teve, ser colocado na prisão, sem ter cometido qualquer ato que o brasileiro possa identificar como sendo um crime de fato. Ao contrário do vagabundo que foi colocado na presidência da República, vagabundo responsável pelo maior esquema de desvio de dinheiro público que se tem registro na história, Bolsonaro não roubou, não recebeu propina e não participou de nenhum esquema de corrupção. Mesmo que o ex-presidente não tivesse devolvido as joias que recebeu de presente, ainda assim, isso não implicaria em nenhum centavo de prejuízo para os cofres públicos. Sendo assim, Xandão ainda não colocou o Bolsonaro atrás das grades, porque sabe que essa prisão causará uma verdadeira convulsão social, fortalecendo ainda mais o bolsonarismo. Mas o ponto nevrálgico é que Bolsonaro está prestes a reverter sua inelegibilidade. Por isso que Moraes quer a qualquer custo tirar de sua cartola um crime que possa justificar sua prisão, não só perante a lei, mas também perante a opinião pública. Pois nos bastidores de Brasília, a participação do ex-presidente no pleito de 2026 vem sendo dada como certa. Exatamente, mesmo aos trancos e barrancos, o jogo está virando para Jair Bolsonaro. E é isso que vamos entender com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já manda o seu like no vídeo e deixa um comentário qualquer, nem que seja só alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, nenhuma ditadura prospera se não tiver o monopólio da informação. É por isso que essa corja que tomou nosso país de assalto quer a qualquer custo regulamentar as redes sociais, justamente para calar as vozes dissonantes. E a única forma de vencermos esse regime é impedindo que essas vozes sejam caladas. É por isso a importância de você apoiar o jornalismo independente enquanto ainda houver um resquício de liberdade aqui nas redes sociais. Bom, em setembro de 2022, um pouco antes das eleições, o meu canal foi sumariamente desmonetizado. Isso se deu após uma determinação do TSE que cobrou das plataformas digitais medidas contra quem colocasse em xeque o processo eleitoral
e a inviolabilidade das maquininhas do Bangladesh e do Butão. Pois bem, a desmonetização aconteceu justamente depois que fiz um vídeo relatando todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ser um patrocinador deste canal. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Há umas 2 semanas eu fiz um vídeo falando que está tramitando nos bastidores do Congresso um projeto de lei para anistiar Bolsonaro e anular a decisão judicial que o tornou inelegível até 2030. Bom, como sabemos, o governo Lula está naufragando. Até aqueles que fizeram o L porque tinham um nojinho estético à figura de Bolsonaro estão profundamente arrependidos. A governabilidade de Lula no Congresso está pior que a da Dilma em 2016, que culminou em seu impeachment. Sendo assim, hoje um deputado do Centrão tem plena consciência que ganha mais capital político fazendo oposição ao governo. E os chamados bolsonaristas têm demonstrado mais força de articulação dentro do Congresso do que a base governista, que vem sofrendo derrota em cima de derrota, mesmo com Lula batendo todos os recordes na distribuição de emendas. Diante disso, Jair Bolsonaro está costurando nos bastidores apoio tanto para o PL da anistia dos presos de 8 de janeiro, como para um projeto que garanta a reversão de sua inelegibilidade. Inclusive, o ex-presidente tem condicionado o apoio à escolha dos próximos presidentes da Câmara e do Senado à tramitação desses projetos. Em um cenário de derrocada do governo e ascensão da oposição, a estratégia é plenamente viável. Bom, mas neste caso estamos falando que Bolsonaro poderia ficar elegível via projeto de lei, via legislativo. No entanto, o ideal seria ele ficar elegível também com o aval do TSE. E por incrível que pareça, tudo está caminhando para isso. Recentemente aconteceram algumas mudanças na composição da Corte Eleitoral que favorecem o ex-presidente em um eventual julgamento. E será justamente essa nova composição que poderá avaliar se houve ilegitimidade no processo que deixou Bolsonaro inelegível. Calma que você já vai entender. Mas antes vamos relembrar como tudo isso aconteceu. Bolsonaro ficou inelegível por ter convocado, em julho de 2022, uma reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores de 40 países para assim tentar mostrar ao mundo a fragilidade e a falta de transparência de um sistema eleitoral que se autoproclama infalível. O julgamento teve como relator o ministro Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida, e aquele que o ex-presidiário desferiu tapinhas em seu rosto, exatamente como fazem os chefões da máfia com seus subalternos. Para a Procuradoria-Geral Eleitoral, o então presidente divulgou na reunião com os embaixadores informações inverídicas sobre o sistema de votação. No entanto, tudo que foi falado na reunião foi baseado em fatos amplamente divulgados pela imprensa tradicional. Na época, a estratégia de defesa de Bolsonaro foi afirmar que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Eleitoral, visto que o evento com os embaixadores foi realizado em 18 de julho, quando Bolsonaro não era candidato oficial às eleições de 2022, e o nome dele ainda não tinha sido aprovado em convenção partidária, o que já seria motivo suficiente para ter anulado o julgamento.
Mas além da suposta fake news contra o processo eleitoral, os ministros do TSE enxergaram na reunião com embaixadores o crime de abuso de poder político, já que supostamente ele teria se valido da estrutura estatal para se beneficiar eleitoralmente. Só que, de acordo com a Constituição, reunir autoridades diplomáticas é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Sendo assim, se na reunião Bolsonaro cometeu algum desvio de finalidade, não estamos falando de um crime eleitoral, mas sim de crime de responsabilidade, e este é julgado na Câmara dos Deputados e não no TSE, o que demonstra que a Justiça Eleitoral, de fato, não teria competência legal para julgar o ex-presidente. Não podemos esquecer que as condenações de Lula foram anuladas porque Fachin entendeu que era a vara de Brasília e não de Curitiba que tinha competência para julgar o petista. Mas os nossos supremos togados não tomam suas decisões seguindo a letra da lei ou a devida jurisprudência, mas apenas e tão somente segundo os seus próprios objetivos. E para estes, qualquer interpretação enviesada da legislação ou qualquer malabarismo jurídico é válido. Também não podemos esquecer que cerca de um mês antes da reunião de Bolsonaro, o ministro Edson Fachin se reuniu com embaixadores para exigir o reconhecimento imediato do resultado eleitoral. E isto sim configura um crime de responsabilidade passível de um processo de impeachment, justamente porque a Constituição determina que a política externa é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo e não do Judiciário. Mas enfim, Bolsonaro ficou inelegível por suposto abuso de poder político. Só que, como vimos, existe uma grande controvérsia nesse veredito. Sua inelegibilidade foi uma missão que foi dada e que deveria ser cumprida, custe o que custar, independente da interpretação correta da legislação eleitoral. Bom, mas como falei, Bolsonaro tem tudo para virar esse jogo, inclusive dentro do TSE. Preste atenção nesse vídeo. Mudanças no Tribunal Superior Eleitoral mudam o jogo para o presidente Jair Bolsonaro. E o ministro André Mendonça tomou posse como efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Com a entrada de André Mendonça, a esquerda perdeu a maioria na Corte Eleitoral. A linha que diverge das perseguições de Moraes agora é maior. Na atual composição, já estão presentes os ministros Cássio Nunes Marques e Raul Araújo. Eles votaram contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Junto com André Mendonça, já somam 3. Mas o nome que muitas vezes passa despercebido é o de Isabel Galotti, que vai ficar no TSE até 2025. Ela é esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues. O casal de ministros são próximos de Bolsonaro e, inclusive, já ofereceram jantares para o ex-presidente e Michele Bolsonaro. Essa composição forma um 4-3 a favor de Bolsonaro. Os efeitos disso já poderão ser vistos nas eleições desse ano, sem contar que isso pode ajudar muito na reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. E além dessa composição pró-Bolsonaro, em 2026, ano das eleições presidenciais, quem assumirá a presidência do TSE é o ministro Nunes Marques. E é justamente ele que poderá avaliar se houve ilegitimidade no julgamento que deixou o ex-presidente inelegível. A verdade é a seguinte: se Bolsonaro tiver êxito nesta empreitada, a única forma de impedir sua candidatura em 2026 é se o ministro da cabeça de ovo colocá-lo em suas masmorras. Mas se isto acontecer, o mito vira uma lenda e o bolsonarismo se tornará uma força avassaladora e incontrolável. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luis@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo.
Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e no Telegram. @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!